Já vou começar a receita hoje, eu vou ensinar uma massa de bolo para vocês, uma massa 3 leites, tá? Então ela é bem rica em proteína. Todas as vezes que eu vou fazer uma receita, que a receita pede leite, eu sempre tenho que pensar o seguinte, quando eu penso em substituição. Eu sei que vai surgir essas perguntas aqui, né? Fabi, posso trocar o leite por suco, por água, por um chá? Você pode trocar, já vou começar respondendo, mesmo que ninguém pergunte. Você pode trocar, mas presta bem atenção. As mesmas proteínas, os mesmos nutrientes que tem no leite, você encontra na água, você encontra no suco. Então, toda vez que eu pensar em fazer uma substituição, eu tenho que pensar no que aquele ingrediente tem, né? Quais componentes que tem naquele ingrediente, porque isso influencia diretamente a minha massa, seja no sabor, seja na textura, seja na estrutura. Então, toda vez que você pensar em substituir um ingrediente, pensa na diferença de um ingrediente para outro, tá bom? Gente, eu vou começar aqui falando a receita. Então, vamos lá. Eu vou usar aqui 5 ovos, tá? Os meus ovos, eles pesam 60 gramas cada um. Significa que o ovo que você vai usar tem que pesar 60 gramas? De jeito nenhum. Você pode fazer essa mesma receita com ovos maiores ou ovos menores. A diferença aqui, o que vai mudar na sua receita é o rendimento por conta dos ovos, tá? Então, se eu fizer com ovos mais leves, menores do que 60 gramas, a receita vai dar super normal, só que o rendimento vai ser menor. E se eu fizer com ovo mais pesado do que 60, a massa vai render muito mais. É só isso, tá bom? Então, 5 ovos, eu separo gemas e claras, 170 gramas de açúcar refinado, aqui, 170 gramas de açúcar refinado. Vou pular para cá agora. 100 gramas de leite de coco. Nesta receita, antes que você me pergunte, eu posso substituir o leite de coco por leite integral? Sim, tá? Aqui eu tenho 50 gramas de creme de leite. Aqui eu tô usando creme de leite de caixinha, aquele com 17% de gordura, mas você pode usar qualquer creme de leite que vai dar super certo. Eu preciso desse pouquinho de gordura aí que tem nesse creme de leite, tá? Então 50 gramas de creme de leite, 150 gramas de farinha de trigo, de preferência farinha de trigo que tenha de 7% de proteína para baixo, já vou falar sobre isso. E 50 gramas de leite em pó, de preferência leite em pó, aquele que não vem com açúcar, tá? E o integral, que ele é um pouco mais consistente. E 20 gramas de fermento em pó, extrato de baunilha ou essência de baunilha a gosto, tá? Deixa eu pegar essa farinha de trigo aqui para falar para algumas pessoas que não conhecem, não sabem por que eu enfatizei 7% de proteína para baixo da farinha de trigo. O que acontece? Todas as vezes que eu vou comprar uma farinha de trigo, eu não fico atenta à marca da farinha de trigo, mas eu olho nos valores nutricionais dela. Quando que uma farinha de trigo ela é ideal para massa de bolo? É quando eu olho lá naquela tabela nutricional e ali está constando 7% de proteína ou menos. Se a farinha tem para cima de 7% de proteína, ela é uma farinha que contém muita proteína e ela vai desenvolver muito glúten dela. Quando eu tenho uma massa de bolo, eu não quero que esse glúten seja desenvolvido para não pesar a massa do meu bolo. Então, quanto menos proteína, menos desenvolvimento do glúten e uma massa mais fofinha, mais leve eu vou ter no meu bolo, tá bom? É o contrário de uma massa para panificação. Panificação eu preciso de um índice alto aí de proteína. E para bolos confeitaria eu preciso de um índice mais baixo de proteína, tá bom? Então vamos começar a receita batendo as claras em ponto de neve. Então presta atenção que eu vou ligar a batedeira. Quando essas claras começarem a montar, né, que ela começa a ficar aquela nuvem, eu vou jogar tipo chuvinha a metade do açúcar que eu tenho aqui na minha vasilha, tá? Então são 170 gramas de açúcar refinado no total da receita. Aí em algum momento eu jogo a metade do açúcar aqui, tá bom?
Ó, quando começar a montar essa clara, eu vou jogar aqui a metade desse açúcar, tá? Gente, esse é um bolo, é método espumoso, porque eu tô batendo as claras em neve, né? Mas é um bolo um pouquinho mais denso. Vocês vão ver na hora que nós jogarmos a calda. É um bolo que a gente faz bolo gelado com ele, tá? Então não é uma massa genoise nem chiffon, que é extremamente leve, mas também não é uma massa amanteigada que é mais densa, que é mais estruturada. É um meio termo aí, tá? Mas o método é método espumoso, com um pouquinho de gordura do creme de leite. Ó, tá vendo como já montou o creme de leite? Como já montou a clara? Agora eu vou jogar metade do açúcar, ó. A olho mesmo. E deixa bater. Porque os recheios que vão amido a gente não pode congelar. Já a massa que vai amido, nós podemos congelar. E por quê? Né? Essa é a dúvida da maioria das pessoas. Porque o amido no recheio, ele entra num estado gelatinoso. E com isso, congelando, quando eu vou descongelar, solta essa água, digamos que da gelatina que é formada pelo amido, e essa e essa água, ela fermenta o meu recheio até azedar meu recheio, fora que muda a consistência. Agora, quando o amido entra na massa, esse amido vai para a cocção e o bolo fica num estado sólido, ele não fica cremoso, ele não fica líquido, ele fica sólido, ele vai assar. Então a massa, ela é outra textura, não desenvolve essa gelatina, tá? Porque não tem esse contato com o líquido para formar essa gelatina, por conta do forno. Então eu posso congelar essa massa normalmente. Inclusive, se você quiser tirar 20% da quantidade de farinha e colocar amido, você vai ter um bolo mais leve ainda, porque o amido, ele inibe o desenvolvimento da proteína para transformar em glúten. Em glúten. Os nomes estão fugindo da minha cabeça, na massa. Então, quando eu faço esse processo de misturar amido na minha farinha de trigo, eu estou enfraquecendo a proteína da minha farinha, tá bom? Eu sou da opinião que você tem que fazer da sua cozinha o seu laboratório. Eu dou uma receita aqui para vocês. Eu não quero que vocês sejam reprodutores da minha receita, mas eu quero sim que vocês façam exatamente como eu fiz, pelo menos uma vez, para vocês conhecerem. E depois dessa uma vez que vocês fizerem exatamente como eu fiz, aí sim vocês fazem as modificações de vocês, os testes de vocês, e aí sabe o que é legal? Vocês podem desenvolver suas próprias massas. Olha que bacana. Bom, agora, olha o que eu vou fazer. Bati as claras com a metade do açúcar. Agora eu vou bater as gemas com a outra metade do açúcar. E aqui vai uma dica bem legal para vocês. Olha só, eu costumo fazer isso aqui para bem casado, porque bem casado a gente usa muita gema, tá? E eu vou ser muito sincera em falar uma coisa para vocês. Eu poderia inventar um monte de firula, um monte de coisa aqui, mas eu não vou fazer isso porque isso não faz parte de mim. Eu não descobri o porquê que isso acontece, mas isso é fato, isso acontece. Quando eu coloco um punhadinho de água aqui nas minhas gemas, eu elimino completamente aquele odor de ovo do meu bolo. Pasmem vocês. E eu não preciso peneirar essas gemas, não preciso retirar aquela película. Apenas um pouquinho de água. E quanto é esse pouquinho? Aqui eu vou colocar uma colher de água, tá? Deixa eu ligar aqui. Ó. Aqui, uma colher de água, tá? Aí você fala assim pra mim, Fabi, mas você não vai colocar essência de baunilha? E a essência de baunilha não vai eliminar o cheiro de ovo? Não. A essência de baunilha vai dar o cheirinho, o sabor de baunilha. E aí, se os seus ovos não são tão frescos assim, né? E se você não bater tão bem, se você não conseguir eliminar o cheiro de ovo, seu bolo vai ter cheiro de ovo com baunilha, tá? Mas eliminar o cheiro de ovo com baunilha você não elimina. Faça o teste para você ver. Agora essa aguinha é milagrosa, viu?
essa aguinha, vou contar uma coisa pra vocês. Eu aprendi isso no tempo que eu fazia cursos com a minha mãe, que minha mãe ia fazer os cursos de confeitaria e ela me carregava junto com ela. Então, assim, eu tinha 14, 15 anos, eu ia para os cursos com a minha mãe. Roseli, eu não lembro. E ela que deu essa dica da água na gema. E eu nunca mais deixei de fazer. É maravilhoso. Eu sei que os créditos são todos dela, viu, gente? Isso não foi eu que inventei, não. Ó, vou bater as gemas com açúcar, aquele pouquinho de água, tá? Até ficar bem clarinho, tá bom? Ó como tá clarinho já, ó. Gemas, açúcar e aquela colherzinha pequenininha de água pra tirar... Eu coloquei baunilha? Não, né? Não vi. Baunilha geralmente é a gosto, tá? E se não quiser colocar também, não coloca. Agora, é bom que fique claro que essa baunilha não é para tirar o cheiro de ovo. É para dar aquele arominha de baunilha na massa do bolo, tá? Pronto, agora eu vou ligar aqui, ó, bem devagarzinho. E vou colocar o meu leite de coco. Pensa no sabor dessa massa. Ela é muito rica de proteína, né? De vitamina, porque creme de leite, leite de coco, leite em pó, então... A única gordura que tem aqui é a gordura do creme de leite, tá? 50 gramas. Bom, aqui só misturar. Pronto. Só misturei o leite de coco e o creme de leite. E agora eu vou terminar de misturar aqui na mão. O que eu vou fazer nesse momento? Aqui eu tenho 100 gramas de farinha de trigo e 50 gramas de leite em pó. O leite em pó, além de trazer sabor para minha massa, ele é um agente espessante. Você já percebeu quando você faz brigadeiro de leite em pó, como ele dá ponto muito mais rápido? Pois é, o fato dele ser em pó, ele faz com que a textura ela mude da massa do bolo. Então não é só sabor, tá bom? Gente, então aqui, ó, vou misturar aqui a farinha de trigo com o leite em pó e vou colocar mais ou menos a metade dessa mistura, metade, e vamos misturar tudo aqui, ó, com a mão. E por que eu tô misturando com a mão? Porque a velocidade da batedeira, a não ser que eu bata na velocidade mínima, só para dar uma misturadinha, mas é para não correr o risco da minha massa ficar pesada, tá? Porque no batimento eu posso desenvolver o glúten da minha massa. E eu quero que, ó, vou colocar o restante da farinha com o leite em pó e eu quero que vocês prestem atenção aqui. E nesse momento eu já coloco aqui 20 gramas de fermento em pó. Ó, e aí vai ficar uma massa mais pesadinha agora, antes de eu misturar o meu merengue, né? Lembra que eu bati aqui claras com açúcar? Agora vamos colocar as claras com açúcar, tá? Então, essa mistura aqui, que nós chamamos de merengue francês, né? Que é claras com açúcar, isso aqui que vai dar a leveza na minha massa, deixar meu bolo fofinho, ó. Vou colocar mais ou menos a metade e vou delicadamente incorporar aqui, ó. E por que delicadamente? Para eu não perder esse ar que tem aqui no meu merengue, tá? Ó, continuo misturando.
prontinho. Deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês que eu acho que é muito importante. Fabrício vai mostrar bem de pertinho. Você tá vendo que tem uns pedacinhos de clara aqui, ó, que não se misturaram completamente? Dá pra ver? Dá, né? Ó, tá vendo uns pedacinhos? Ó, quando eu misturo aqui, eu vejo esses pedacinhos de clara. Você já viu quando a massa do bolo, quando você corta a massa do bolo, que fica com aqueles buraquinhos no meio da massa? Tem gente que não gosta, né? E tá tudo bem, eu gosto, porque aqueles buraquinhos faz absorver muito mais calda no meu bolo fica muito mais molhadinho. E aqueles buraquinhos, ele é causado por esses pedacinhos de clara que ficam aqui, ó, no meio da massa, tá bom? Então, uma curiosidade aí pra vocês. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Aqui, a minha forma, ela é pequena, porque eu não tenho... Que engraçado, eu tenho tanta assadeira e eu não tenho uma assadeira que seja um pouquinho maior do que essa e menor daquela que eu tenho aqui. Então eu tenho uma muito grande e tenho uma muito pequena, entendeu? Mas vai nessa aqui mesmo, então, ó. Temos que providenciar, Sim, né? aqui essa daqui tem 18 por 28. Então, o ideal para essa quantidade de massa seria, poderia até ser 28 por 38. Tá? Então aqui é 18 por 28, então 28 por 38 daria certinho. Vou passar aqui desmoldante, porque vai ficar bem alto o meu bolo, só isso. E vou colocar aqui na forma para assar. Gente, já teve uma ocasião aqui que eu dei uma massa de bolo gelado completamente diferente dessa, tá? Eu gosto sempre de estar dando várias opções para vocês escolherem a que vocês se adaptam melhor. Então, massa aqui na forma, vamos levar para assar a 180 graus no forno convencional, sem pré-aquecer o forno. Não precisa pré-aquecer para você não jogar gás fora à toa, ainda mais que ele tá tão baratinho, então é desnecessário pré-aquecer o forno, tá bom? Só que é o seguinte, eu já tenho um aqui que está assado. Gente, aqui eu tenho a minha massa assada e ela ficou dentro do forno esperando até eu bater a outra. Então, como tinha... Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Como eu tinha espirrado desmoldante na forma toda, olha como, se eu não desenformo logo, ele fica nas laterais. Ele começa a soltar, e tá quente, soltar, tá bom? E infelizmente aquela massa ali teve que ir para um forno que tava quente, porque eu tô usando o mesmo forno, tá? Mas olha como solta a lateral e o bolo encolhe quando eu unto as laterais. Então o ideal é não untar a lateral, ou você assou o bolo, tira do forno e imediatamente você desenforma, tá bom? Vamos preparar a calda. Pessoal, eu vou fazer uma receita inteira aqui, inteira sim, nessa medida que eu vou mostrar pra vocês, porque eu vou fazer os dois bolos, né? Esse aqui e o que tá no forno. Mas se você for fazer só uma receita de bolo aqui como eu dei pra vocês, pode usar metade dessa receita que dá, tá bom? Então aqui eu vou colocar um vidrinho de leite de coco, que tem 200 ml. Ok? Vou colocar a mesma medida do vidrinho, que tem 200 ml, vou colocar de água. Vou colocar do filtro. Então, a mesma medida de água, tá? E aí, eu vou colocar 50 gramas de leite em pó. Deixa eu até pesar na hora aqui. Deixa eu mostrar uma coisinha aqui pra vocês, ó. Eu não separei uma exemplace da calda. 50 gramas de leite em pó. (50 gramas de leite em pó). E uma caixinha de leite condensado, que é 395 gramas, né, de leite condensado. Essa é a nossa caldinha.
Deixa aqui um pouquinho. Prontinho. Prontinho. Vamos lá agora. Bom, então você faz o seguinte, tira o bolo quentinho e faz um monte de furo nele, tá? Ó. Faz um montão de furo com o garfo. Vou jogar metade, né? Porque eu vou fazer para os 2 bolos, tá? Aqui. Agora. Vou colocar aqui o leite em pó. Deixa eu pegar um prato aqui. Na verdade, 2. Um para colocar o bolo com a calda e o outro para colocar o bolo finalizado. Então, ó, deixa eu dar uma dica aqui muito de ouro para vocês. Mas a minha dica é o seguinte, quando você jogar a calda, nesse momento, você tampa isso aqui com papel alumínio e deixa pelo menos umas 4 horas na geladeira. Se você puder, se você for fazer isso aqui para vender, eu aconselho que você deixe até de um dia para o outro na geladeira tampado com papel alumínio. Essa calda, ela vai penetrar dentro da massa, a massa vai absorver todo esse líquido e vai ficar extremamente molhado o seu bolo, que é essa a intenção, tá? Aqui eu não consigo por conta do tempo, então deixa eu cortar aqui o tamanho que eu quero. Lembrando que você pode fazer isso aqui com coco ralado também, tá? Eu escolhi fazer com leite, porque esse bolo é 3 leites para mim, então, mas eu posso fazer também com coco, que fica maravilhoso. E aí, gente, estão gostando da receita? Super fácil, né? Agora vocês vão olhar bem de pertinho. Olha como ele está encharcado. Então eu pego esse bolo aqui, encapo ele no leite em pó. Meu Deus! Mas deixa eu te mostrar isso aqui, ó. Quando eu tiro da assadeira, você tá percebendo que lá no fundo tem um cardinho? Então eu tiro e já vou, ó, chuchando a fatia do bolo aqui nesse caldinho que tá na minha assadeira. Com essa quantidade de calda, o bolo fica bem molhadinho, ó. Deixa eu mostrar de novo. Ó, o bolo fica bem encharcadinho, bem molhadinho, o suficiente, tá?
E fica um bolo extremamente molhado, mas não fica aquele bolo que parece uma pasta, sabe? Que é tão molhado que quando você coloca na boca vira uma pasta, uma coisa só. Não, não é isso. A gente vai ter um bolo molhado na medida certa para um bolo gelado. Então, se você quiser fazer um bolo maior, é só dobrar a receita, tá? A receita da massa. Vamos ver quantos pedaços vão render esse daqui. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pedaços rendeu aqui. Gente, esse bolo aqui, ele, por mais que ele vá leite, creme de leite, leite de coco, é um custo muito baixo. Não é um bolo recheado, tá? Então é um bolo assim que você não vai gastar muito para fazer. E você vai vender super bem, porque é um bolinho mesmo para tomar café, né? Então a pessoa come assim em qualquer momento um bolinho desse. E aí, se você escolher fazer de coco, você molha nessa mesma caldinha e ao invés de passar no leite em pó, você passa no coco ralado e tá tudo certo. Ou de repente no coco queimado, eu ensinei vocês aqui a fazerem coco queimado, lembra? Fica maravilhoso. E a mesma caldinha, se vocês quiserem colocar também um pouco de chocolate, um pouco de cacau, pode fazer o bolo de chocolate também. Tá bom, depois eu termino. Então, eu vou embalar para mostrar para vocês como que eu embalo. Ah, outra coisa. Passou no leite em pó, imediatamente já embala no papel alumínio, porque o papel alumínio vai ajudar a preservar essa umidade no bolo. Se você deixar ele aberto, assim, ele exposto, é como se evaporasse essa calda e seu bolo vai ressecar, tá bom? Ó, como se fosse um pacotinho de presente, ó. Acho que eu cortei grande, né? Então, mas tudo bem, você pode fazer um pouquinho menor, tá? Eu quero vedar bem o bolo. Ó, dobro pra dentro. E aqui, ó, aperto bem para não entrar ar. E aqui, de preferência, eu vou armazenar dentro da geladeira, tá? Porque é um bolo gelado. Então, na geladeira, essa calda, ela vai intensificar mais a umidade da massa, tá? Esse bolo, na geladeira, de 5 a 7 dias. Não é legal ficar em temperatura ambiente por muito tempo, tá? Então, é um bolo que vai ter que ficar refrigerado, vai ter que ser vendido refrigerado, vai ter que ser consumido refrigerado, então... Mas você também pode congelar por até 90 dias. Vou contar uma coisa pra vocês. Quando eu era criança, teve uma época lá que era muito moda fazer, sabe o quê? Colocar aqueles bolos fakes, né, em cima da mesa. Não fake, eles chamavam de caixa de bolo. Quem aí é do meu tempo vai lembrar. Então, alugava-se essas caixas de bolo, que era uma caixa bonita com o tema da festa. E dentro da caixa eram esses pedaços de bolo gelado. Então, ao invés de ser aquele bolo na mesa que cortava, cantava parabéns com aquela caixa bonita com o tema da festa e dentro tinha os bolos gelados. Conta pra mim aí, quem que é desse tempo, quem que é dessa época? Eu posso falar uma coisa? Eu tava lá no salão, tava no Jeff, aí ele falou, o que você vai fazer hoje? Eu falei, bolo gelado. Aí eu falei, calma que amanhã eu trago pra vocês. Mas eu fiquei pensando, se eu fosse lá, digamos, fazer minha unha, fazer meu cabelo, e pegasse uma frasqueirinha térmica, bem chiquezinha, bem bonitinha, colocasse esses bolos dentro da frasqueira, eu muito bem arrumada, muito bem apresentável, vou chegar lá para fazer meu cabelo, fazer minha unha, alguma coisa. E de repente eu comento lá com alguém, olha, tem o bolo gelado. Se vocês quiserem comprar, custa tanto. Para uma pessoa que eu fale, eu tenho certeza que vai espalhar pelo resto do salão todo. E aí, meu amor, você sai com a frasqueira vazia. Eu não tenho dúvida do que eu tô falando. Eu não tenho dúvida.
tá? E claro, você vai falar assim, ah, Fabi, mas pra você é fácil, hoje você é conhecida, qualquer um vai querer comprar um bolo, né? Se você oferecer. Vá pensando assim pra você ver, que você nunca vai sair do lugar, nunca vai vender nada. Porque não existe isso. Quando eu fazia meus bolos pra vender, quem era eu na fila do pão? Ninguém me conhecia, gente. Ninguém me conhecia. Eu precisei conquistar os meus clientes. Sabe? E é até engraçado. Esses dias eu tava lembrando com o Wilson da época que a gente ia pra igreja e abria o porta-mala do carro com pão de mel, com trufa, com fudge. A gente tinha que vender aqueles doces pra poder comprar comida no dia seguinte. Você entendeu? E eu vendia tudo, né, amor? Ia pra casa sem nada. Pode congelar tranquilamente que você vai se surpreender com o resultado. Agora, presta bem atenção porque essa é uma dica, não é nem só uma dica, né? É uma orientação valiosíssima, tá? Todas as vezes que eu congelo um produto, eu não posso recongelar, tá? Outra coisa, eu não posso usar a mesma validade que eu teria para um produto fresco. Então, exemplo, esse bolo refrigerado, ele tem uma validade de 5 a 7 dias, ok? Digamos que eu congele ele. Quando eu descongelar esse bolo, eu não tenho mais essa validade de 5 a 7 dias. A validade é de 24 horas. Então, dentro de 24 horas eu preciso consumir esse bolo. Por quê? Porque aquela água do congelamento, que você sabe que existe e está no alimento, ela também pode não, muito provavelmente ela vai contaminar o meu bolo, tá? Então, aonde que é a proliferação de bactéria? Na água, na umidade. Então, quando esse bolo fica exposto, ele já foi congelado, ele foi descongelado e ele fica exposto por muito tempo, existe uma contaminação ali, uma proliferação de bactérias. Gente, eu me deparo com muitas pessoas falando assim, ai, Fabi, como que você faz pra ter coragem, né, de fazer stories, falar em público, oferecer seu trabalho, oferecer seu produto? Eu costumo brincar, falar assim, eu tenho coragem quando olho para meus boletos, entendeu? Eu não me conformo que as pessoas ainda têm vergonha de oferecer seus produtos. Vergonha de algo que você faz, que é maravilhoso, de trabalhar, honesto, exatamente. Né? Então, assim, sinta-se motivado pela situação que você tá. Isso já é o suficiente para te motivar, né? Eu vou falar uma coisa pra vocês, sabe o que me motivou a ir à luta, a me tornar uma pessoa destemida, a deixar meus medos de lado? Quando eu olhava pros meus filhos. Eu olhava pros meus filhos e pensava, opa, eu sou responsável por proporcionar algumas coisas na vida deles. Ou o contrário também, né? Ou privar eles de algumas coisas. Então, peraí, no que eu vou colocar minha força? Então, pensa comigo, tá? Eu quero que você raciocine comigo. Tudo aquilo que você coloca a tua energia fica mais forte. Então, você fica o tempo todo alimentando medo, o medo vai ficar grande, vai ficar forte na tua vida. Agora, se você alimentar essa coragem, essa vontade de vencer, vontade de lutar, isso vai ficar forte na tua vida, tá? Então, comece a encarar a vida dessa forma que você vai ter coragem de vender seus produtos, porque você não tá fazendo nada de errado, pelo contrário. Você sabia que muitas pessoas olham pra você que faz um doce e veem você como um artista? Muitas até falam, nossa, essa pessoa tem mãos de fada, olha o que ela faz. E você tem uma vergonha aí à toa de algo que não tem que se envergonhar. Eu conheço muita gente que tem vergonha, eu acho um absurdo isso. E eu acho um absurdo porque lá no comecinho, quando eu comecei a ter vergonha, porque eu já tive também, virou uma chave na minha cabeça. Sabe? Para que eu mudasse e não tivesse mais vergonha nenhuma. Hoje, você pode dar saquinho com água na minha mão que eu vendo. Né, amor? Ah, já tá bom. Já sou. O meu aqui, vou tirar do forno, tá? Pra vocês verem, deu 28 minutos aqui, porque eu coloquei 30, ainda faltam 2 minutos. Ó, dá uma olhada como não soltou a lateral, ó. Olha que bolão lindo. Fabrício, por que esse bolo tá com essa barriguinha, Fabrício? Porque o forno tava quente, né? Porque eu tinha assado o outro bolo. Então,
Vão ter que fazer... Não, esse aqui não tem problema não, porque vai ser um bolo pra fazer bolo gelado, tá? Mas se fosse uma massa de bolo pra você rechear e fazer um bolo decorado, isso aqui seria cortado e dispensado, né? E a gente não quer isso, por isso que eu falo pra você não pré-aquecer o teu forno. Quando que eu sei que a massa tá assada? Quando eu toco, ó, e eu sinto a massa firme, não afunda o meu dedo, ó. Tá? Esse movimento aqui, eu sei se a massa está assada ou não. Então, se eu fosse assar uma outra massa agora, eu faria isso aqui, ó. Deixaria meu forno aberto 5 minutos e o vapor sairia. Bom, eu vou aproveitar que o meu bolo tá super quente, eu vou furar. Ele tá super fofinho. Gente, eu vou contar um negócio pra você, amor. O sabor dessa massa é um negócio assim deslumbrante, viu? Ó, como o bolo tá bem quente, ele absorve ainda mais a calda, tá? Gente, olha quanta calda. Olha isso, Fá. A massa do meu bolo tá boiando lá dentro. Olha que maravilhoso. Tá? Gente, então é isso, ó. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu fiz com o maior carinho do mundo, tá? Se vocês tiverem ainda qualquer dúvida, é só me perguntar. Gente, vocês não têm noção. Não dá pra apertar muito, senão escorre. Que coisa maravilhosa, tô babando toda aqui. Meu Deus, no ponto. Tchau, gente, não tem condição mais de ficar aqui. Só façam, viu? Beijo, obrigada.